Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja entre nós. Vamos fazer a nossa elevação da tarde de hoje, procurando trazer os nossos pensamentos para aquilo que vamos realizar nesta tarde. Nós vamos pedindo a aproximação dos nossos anjos da guarda, nos envolvendo em sintonias de paz e de amor e de tranquilidade. Juntamente com esses nossos irmãos abnegados, nós vamos elevando ainda mais o nosso pensamento e cumprimentando a todas as equipes presentes, ao grupo dirigente do trabalho desta tarde, a equipe dirigente da Fraternidade Jesus de Nazaré, e elevando ainda mais o nosso pensamento, nós nos ligamos ao anjo Ismael, preposto de Jesus, encarregado da implantação do Evangelho na pátria onde estamos reencarnados, que é o Brasil, recebendo das suas equipes as energias encorajadoras, cheias de perseverança e esperança na nossa caminhada. Elevando ainda mais o nosso pensamento, nós vamos visualizando a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, nos envolvendo no seu amor doce, sutil, delicado, que vai nos envolvendo nessas vibrações que sintonizam com a paz, com a resignação, com a obediência às leis de nosso Pai Criador. E envolvidos por todo esse amor, nós agora visualizamos ao nosso Mestre amado, Jesus, de braços abertos, abraçando a todos nós como família espiritual. E nós vamos nos aconchegando a esse abraço, nos deixando abraçar pelo nosso Mestre Jesus, deitando a nossa cabeça sobre o seu peito, bem próximos do seu coração, e pedindo ao nosso Mestre amado e amigo que leve até Deus Pai, o nosso Criador, os nossos agradecimentos pela bênção de vivermos e por todas as oportunidades que o nosso Pai Celestial nos oferece desde a nossa criação. E para reafirmarmos esses nossos agradecimentos, nós vamos proferir juntos a prece que o nosso próprio Mestre nos ensinou, procurando meditar sobre cada frase dessa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Preparados estamos para a nossa preleção da tarde. Boa tarde, meus irmãos. Com muitas saudades de todos, aquele abraço e o agradecimento pela oportunidade de estar novamente aqui falando um pouquinho com vocês para que nós possamos analisar juntos o tema que vai ser desenvolvido na tarde de hoje. É do livro Fonte Viva, é o de capítulo 38, e a lição chama-se Se Soubéssemos. E a frase que Emmanuel traz para a nossa análise é esta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso disse Jesus e está em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Emmanuel, quando nos traz a reflexão dessa lição, se nós soubéssemos, ele levanta todos os pontos em que nós precisamos saber as consequências dos males que nós cometemos, dos erros que nós vamos praticar. Então ele fala do homicida, ele fala do caluniador, ele fala do ingrato, ele fala daquele que deserda do bem. Emmanuel vai deixando bem claro que todas as nossas ações, elas têm consequências. E nós vamos entendendo no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, junto com os nossos estudos
dentro da doutrina espírita, que os numerosos males que vão nos levando, que vai levando inclusive o homem, né, para se perder de si mesmo, estão baseados no orgulho, no egoísmo, né, na nossa ambição, na nossa cupidez. E é preciso que nós nos detenhamos diante dessas atitudes e analisemos o que isso causa à nossa vida. O quanto nós nos desviamos da lei de Deus quando nós cometemos esses atos, sem pensar, né, no reflexo automático. E é exatamente isso que Jesus mostra nesse momento culminante enquanto ele estava na cruz. Então, tem uma história trazida por Humberto de Campos que chama-se O Anjo Solitário. E Jesus está nos últimos momentos na cruz e os anjos começam a descer, a se aproximar de Jesus com cânticos e louvores, envolvendo Jesus em sintonias de carinho, de afeto, de amor, e vão, obviamente, tratando as feridas de Jesus, eliminando todas aquele sangramento, aquelas dores. E nós vamos vendo que relata Humberto de Campos, através de Chico Xavier, que vem um anjo sozinho, separado de toda essa turma, rapidamente se aproximando de Jesus. E ele se aproxima dos lábios de Jesus e Jesus fala algo ao ouvido desse anjo, que parte imediatamente para a ação que o nosso mestre nos solicita a esse anjo. E ele foi aonde? Era de Judas que Jesus falava. Ao anjo que fosse lá socorrer Judas naquele momento que havia praticado o suicídio. E esse anjo vai ajudar a Judas e é quando Jesus profere essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, dizendo a todos nós que nós não estávamos sabendo o que nós estávamos fazendo, que era preciso que cada um de nós refletisse um pouco mais sobre todo o bem que estava sendo derramado e sobre a nossa vontade de estarmos sempre agindo de forma correta. Jesus solicita a todos nós que nos despojemos cada vez mais do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, que nós possamos trabalhar imensamente a aquisição da humildade, que nós possamos praticar essa caridade. E esse anjo, como se chamava? Era o anjo da caridade. Era exatamente esse anjo solitário que socorre a todos nós nos nossos momentos de dor. Quando contraímos essas dívidas com a lei de Deus, nosso Pai Criador, nós criamos na nossa própria vida dificuldades a serem enfrentadas, né? Sofremos da solidão, sofremos momentos em que precisamos usar essa solidão para nossa própria reflexão. Nós temos uma pergunta e resposta no Livro dos Espíritos que fala bastante sobre isso, que é a de número 830, dentro do tema escravidão, que diz assim: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, é a resposta dos Espíritos. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que dispondes para o compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural, mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus
e ele não tem mais desculpas para praticar o mal. Nós vamos vendo que, na verdade, o mal faz parte da nossa caminhada, do nosso desenvolvimento, mas que nós precisamos ir eliminando-o da nossa vida. Nós devemos cada vez mais nos potencializar no bem e usarmos da melhor maneira possível para nos sincronizarmos com esse bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 8, os Espíritos nos dizem assim também: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Esse é o exemplo de Jesus a todos nós naquele seu momento crucial, no momento em que todos achavam que Jesus havia sido vencido. Ele mostra mais uma vez o seu amor, o seu carinho para com todos nós e todo o equilíbrio que ele deseja que nós tenhamos no nosso desenvolvimento. Que a reflexão seja feita por todos nós, que possamos mudar os nossos pensamentos e trabalhar cada vez mais a nossa reforma íntima. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça conosco. E agora, após termos recebido essa lição maravilhosa de nosso Mestre Jesus, porque quando falamos em Jesus, a nossa luz brilha, o nosso amor se desenvolve, se derrama sobre nós muitas pétalas de flores. E são essas pétalas de flores que nós vamos oferecer nesse momento nas nossas vibrações, vibrando por todos os necessitados do nosso planeta, necessitados da saúde, necessitados do equilíbrio, necessitados do bem, de todas as coisas que nós possamos oferecer nesse momento. Vibrando também por aqueles que se encontram ligados, adoecidos pelos pensamentos do mal, arrastados por esse sentimento negativo que não os deixa sair para algo melhor. Nós vamos vibrando pela nossa cidade, pelo nosso estado, por todos os estados, pelo Brasil, por toda a nossa América do Sul, por toda a Europa, por todo o nosso planeta Terra e pela crosta terrestre, que tem recebido tantos desencarnados e que precisa da nossa vibração amorosa para que haja o entendimento, para que haja o amor. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.